Queridos, estamos vendo nessa série de vídeos de filhinhos a pais. O desafio na vida cristã é nascer de novo, vamos ver agora, é ser filhinho, é ser criança, mas tem que crescer para ser jovem, como vimos no vídeo anterior. Filhinhos, jovens, pais, filhinhos, seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. Filhinhos, vocês conhecem o Pai. Mas depois fala de jovens, vocês venceram o maligno, entraram nas provas e venceram. Já está com um nível de maturidade melhor, maior. Vocês, jovens, a palavra de Deus permanece em vocês, quer dizer, continua a boa obra que Deus começou. Mas, pais, tem que chegar nesse nível. Vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Então, como é que começa essa jornada cristã a uma maturidade, a uma paternidade que reproduza a paternidade de Deus através de cada filho de Deus? Como acontece no mundo natural. Reflete o espiritual. Como começa? Vamos ver em João, Evangelho agora, João capítulo 1, versículos 1 e 2. João, capítulo 1, versículos 1 e 2, depois o versículo 14, e depois o 12 e o 14 que fecha essa primeira ideia. Tá? João, capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio era aquele que é a palavra. No princípio, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a família divina, celestial, eterna. Ele, o Filho, estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus ao princípio. Você lembra 1 João? Pais, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Pai, Filho e Espírito Santo. Agora o versículo 14. Aliás, versículo 14. Diz: aquele que é a palavra, Cristo Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Entendo, não estou doutrinando aqui como uma palavra final, mas entendo que a palavra, que algumas versões diz o verbo se fez carne, para mim é o verbo, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Penso que esse verbo façamos o homem à nossa imagem. Esse verbo façamos, essa palavra se fez carne. Adão falhou. Quando Deus fez o primeiro falhou, mas agora veio o segundo. Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, o Filho obediente até a morte e morte de cruz. O Filho que gerou muitos filhos para o Pai. Você e eu fomos gerados por esse Filho. O verbo, a palavra que se fez carne, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha a palavra Pai de novo, referindo-se a Deus, a mesma palavra Pater, que nós estamos vendo aqui em João, que vimos lá em Efésios, que vamos ver muitas outras vezes, a mesma palavra, para o Pai humano é para o Pai celestial. A mesma palavra, na maioria das vezes. Pater. Olha, os quais vimos a sua glória do unigênito do Pai. Aqui Jesus ainda não tinha sido morto e ressuscitado. Ele era o unigênito, o único gerado de Deus. Vindo do Pai. Veio como filho, mas se tornou pai de gerações. Você lembra de Abraão? Dada a promessa a Abraão, através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus é descendente de Abraão. Jesus veio para abençoar todas as famílias da terra. O que se perdeu no Éden, em Gênesis 3, Jesus veio restaurar a posição do homem, como nós já vimos em outros vídeos, como cabeça,
Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Mas agora nós estamos vendo a paternidade de Deus, que Cristo veio trazer de volta, primeiro como filho, um dia gerado no ventre de Maria, se tornou criança, cresceu como no mundo natural, o Filho de Deus, a palavra encarnada. Mas ele cresceu, se tornou jovem, e como jovem depois se tornou pai. Nos levou ao Pai, mostrou o Pai, revelou o Pai na sua própria vida. Glória a Deus. E aí vamos então entender esse primeiro, como começa. Versículos 12 a 14, ainda de João capítulo 1. Contudo, aos que o receberam, quem? O Verbo, a palavra que se fez carne, aquele que é desde o princípio com Deus, com o Pai, o unigênito do Pai. Contudo, aos que o receberam, o Filho, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Yes! Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não nasceram da carne, já vai ver, nem da vontade do homem. Claro que todos nós nascemos do natural, mas o natural revela o que é para acontecer no espiritual. Se tornaram filhos de Deus. Filhinhos, jovens e pais, como no natural. Filhos de Deus. Os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então aqui liga o natural ao espiritual. Aliás, o espiritual veio primeiro, porque Deus é Pai desde antes da fundação do mundo. Toda a criação do mundo veio para revelar a paternidade de Deus, o coração de Deus de ter família, ter filhos, que um dia nascem de novo em Cristo Jesus quando creem. Mas quando nascem como filhos, já tem uma meta. Nós queremos ser pai, eu quero ser pai. Biológico, natural, mas quero ser pai espiritual. Eu quero levar muitos, como Jesus, filhos ao Pai. Você está entendendo, querido? O desafio da vida cristã? A paternidade espiritual não é mais uma doutrina para se pregar. Não, é uma realidade de que um dia nasce de novo porque creu. Se tornou filho de Deus, se tornou filhinho. Venceu o pecado. Seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. E agora ele conhece o Pai, mas não permanece filhinho, porque a palavra de Deus permanece nele, ele se torna jovem. E aí ele vence o maligno. E como jovem que vai adquirindo maturidade, ele passa a ser referência. Ele passa com o seu coração, pelo seu crescimento, querer reproduzir o que Deus fez na sua vida. Se tornar pai, porque conhece aquele que é Deus desde o princípio. Posso ouvir um amém? Aleluia. João 3, logo em seguida, amplifica um pouco mais isso quando Jesus está com Nicodemos. João capítulo 3, dos versículos 3 em diante, quando Nicodemos foi ter com Jesus e fez o elogio para Jesus, e Jesus não deu atenção ao elogio, mas logo entrou na palavra. João 3:3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então o processo começa com isso, nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer, o que acabamos de ver. O que nasce de novo, ainda que tenha nascido natural, mas agora não é da vontade do homem, não é da vontade da carne, é de Deus, para ser filho de Deus. Mas filho de Deus que vai se tornar pai, vai refletir a paternidade de Deus, pater. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O Espírito gera a vida. Eu decido, passo pelas águas do batismo, morro, sou sepultado, e a ressurreição, a vida de Cristo, do unigênito, passa a ser agora o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 28 e 29. Aí, olha, irmãos, como a gente entende tudo isso, Romanos 8 especialmente.
A leve e momentânea aflição não são por comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Filho de Deus vai passar por tribulação. Não existe esse evangelho barato de que tu vai para uma igreja e Deus resolve tudo da sua vida. Não! Isso é zombar de Deus. E de Deus não se zomba, Gálatas 6, versículos 6, 7 e 8. De Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ceifará. Se semear para a sua carne, da sua carne colherá destruição. Mas se semear para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Princípio de Deus. Então aqui começa a nascer de novo, da água e do Espírito. A vida de Cristo em mim vai me fazer, como Jesus, levar muitos filhos para Deus, gerar filhos para Deus. Não tem como. E aí termina o versículo 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, Jesus continua, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, nessa série de vídeos que estamos compartilhando contigo, estamos entendendo isso agora. Quando nós nascemos do Espírito, esse Espírito que está com o Pai, assim como o Filho unigênito que veio, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós. Quando os três habitam em nós, o reino de Deus vem em nós, não tem como. Nós queremos o que o Pai quer, gerar filhos para Deus. Conduzir filhos para Deus. Queremos ser pai porque nós conhecemos aquele que é desde o princípio. Aquele que abençoou o homem e disse, sejam férteis, homem e mulher, sejam férteis, vai brotar da sua vida, se tem vida, vai brotar ramos e frutos, filhos de Deus, a sua semelhança, porque você reflete a imagem e semelhança do Pai. Te abençoe, vamos ver mais, próximo vídeo continuamos, Deus te abençoe, e queira ser filhinhos, nascer de novo, ser filhinho, mais jovem, vencer o maligno, mas conhecer aquele que é desde o princípio e ser pai de uma geração de órfãos, como nós vivemos hoje, de pais vivos, irresponsáveis, inconsequentes, que não geram filhos para Deus, ainda que gerem filhos na igreja, mas não filhos de Deus. Vamos aprender mais sobre isso em nome de Jesus.